Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Nós vamos falar aqui sobre o panelaço que foi dado, em protesto a Bolsonaro. No segundo dia consecutivo com manifestações com panelaços. Cidades registram panelaços contra Bolsonaro durante e depois de pronunciamento. Durante o pronunciamento de Bolsonaro e seus ministros, houve panelaço. E agora, aquilo que foi marcado às 20h30, houve também um panelaço. E esses panelaços, meus amigos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza e outros municípios, resultaram naquilo que todos já esperavam, as manifestações contra Bolsonaro. Essas mesmas cidades, hoje, elas fazem o segundo dia consecutivo de manifestação contra Bolsonaro. E foram várias. O dia todo, porque começou lá com o pronunciamento do presidente, quando se apresentou com seus ministros, e foi uma cena que ficará para sempre na memória dos brasileiros, aquela forma como o Bolsonaro tratava a máscara e os ministros. Pelo segundo dia consecutivo, cidades brasileiras registram panelaços contra Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República. Na noite desta quarta-feira, os protestos ocorreram durante e após o pronunciamento de Palácio no Planalto sobre pandemia do novo coronavírus. Houve também, em número bem menor, manifestação favorável ao presidente. Ou seja, meus amigos, vamos falar uma coisa bem séria. Quando bater nas panelas ocorreu em 2015 contra Dilma Rousseff, significava protesto. Protesto, você estava protestando, panelaço. Mas certos apoiadores de Bolsonaro, vendo que a quantidade de panelas que iam bater contra ele eram maiores, eles colocaram na cabeça que também vão bater panela em favor. Só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Que inveja. Que inveja do caralho. O cara já tem uma referência que bater na panela é protesto. Simplesmente o outro lado desses alienados vão bater panela dizendo que é apoio. Só no Brasil. Só que o bater de panelas a favor de Bolsonaro foi bem menor. Chega a ser até vergonhoso. Chega a ser ridículo. Chega a ser sem senso do ridículo. Cúmulo do cúmulo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Natal, Florianópolis e Curitiba foram algumas das capitais que tiveram gritos de fora Bolsonaro a partir das 19h. No pronunciamento, Bolsonaro disse que gostaria de demonstrar união e harmonia, depois de fazer toda a discórdia. Estavam ao seu lado o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e outros ministros, Bolsonaro e demais autoridades. Mas voltaram a usar máscara. Em entrevista coletiva mais cedo, nesta quarta-feira, o presidente afirmou que o governo está ganhando de goleada. Uma fake. E pediu que o trabalho do executivo e ele próprio sejam exaltados. Nunca. Porque o que ele fez não se faz. Em canto nenhum. Nenhum líder fez a palhaçada que ele fez no dia 15, no domingo. Voltou ainda a defender sua participação nos atos do domingo, quando descumpriu a recomendação de monitoramento por coronavírus e cumprimentou apoiadores do Distrito Federal. Durante as declarações do presidente, bairros do Rio registraram panelaço e gritos de fora Bolsonaro. Foi uma repetição dos protestos ocorridos na véspera, em cidades como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife. Nesta terça-feira, as manifestações ocorreram depois de o presidente falar mais de uma vez em histeria em relação ao novo coronavírus e dizer que ações de governadores sobre isolamento prejudicam a economia. Nesta quarta, Bolsonaro classificou os primeiros panelaços de manifestação da democracia sobre os atos do dia 15 de março, afirmando não convoquei ninguém. A declaração foi dada dias depois dele ter dito em Boa Vista. Então participem. Bolsonaro agora anda em maus lençóis. Sempre andou. E vai andar mais ainda. Por quê? O protesto dos panelaços é só o estopim. É o início de tudo. Quem lembra de 2015? Da Dilma Rousseff? Quem lembra? Eu não esqueci, não. Você também não esqueceu, não. Muita gente não esqueceu. O Bolsonaro está fazendo algo pior do que a Dilma. Desse ano ele não passa.
É incrível como ele tem a capacidade de fazer besteiras. Mas incrível e vergonhosamente, meus amigos, de uma forma que jamais se poderia imaginar, bater panelas em favor. Panela, panelaço, bater, ficou marcado no Brasil como ato de protesto e não ato de apoio. Essa vergonha que vocês passaram por esta noite, apoiadores de Bolsonaro, espero que vocês lembrem para sempre, para que isso nunca venha a acontecer. Aqui no Brasil, na minha terra, bater panela é protesto e não apoio. A vergonha é sua e guarde para sempre, porque nós vamos lembrar vocês por toda a vida aqui nas redes sociais. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu e um abraço.